Pessoal, sou a professora Valéria e hoje eu estou aqui para resolver uma questão, uma resolução de concurso para técnico de contabilidade, né, do concurso aí de Juiz de Fora, da Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente sabe que muito aluno está estudando para a vaga de técnico de contabilidade para a Universidade Federal de Pernambuco. Então, hoje vai ser uma amostra, talvez, de um curso que eu vou lançar a partir do dia 29 de setembro, de resolução de questão. A gente resolve uma questão e nessa questão a gente comenta, né, a fundamentação teórica que vai levar à resposta correta. A aluna que me pediu, ela está estudando já faz um tempinho. E ela disse, professora, eu não consegui resolver essa questão de custo. Me ajuda? E vamos primeiro ver qual é a questão. Então, a gente tem aí a questão 47, né? Que ele diz que é uma empresa de pneu que tem uma produção total de 15 mil unidades, e aí ele mostra que o custo variável de cada produto é R$ 15, o custo fixo total 75 mil, e dá alguns dados que não vai ser utilizado, que a gente vai ver que não vai ser utilizado. Por exemplo, ele diz que a despesa variável de cada pneu é R$ 7, ele diz que a quantidade do pneu vendido é 14 unidades, que o preço de venda foi 30 e a despesas fixas 5 mil. No final, a gente tem que prestar muita atenção para a pergunta da questão. O que é que a questão está perguntando? Ela já diz lá em cima que ele faz a metodologia de apuração de custo pelo método de custeio de absorção. E lá embaixo ele pergunta, apenas com essas informações, só com o que está aí nesse quadro, diga qual é o total do estoque final no mês de agosto. E veja, a alternativa que ele dá para o total, ele quer dizer total em valores, né, do estoque final. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Vamos primeiro para a teoria, né? Esse slide é o slide que eu uso em sala de aula quando dou aula de custo. Qual é a característica básica do custeio de absorção? Primeiro, ele é um método de custeio para atender a necessidade fiscal. Então, é aquele que a Receita Federal mais aprova no momento que ele vai auditar uma empresa. Então, na hora que ela vai levantar a demonstração do resultado, aquele custo que vai aparecer ali na DRE, ele vai ser nos moldes, né? Tem de ser nos moldes do custeio por absorção. Ele consiste em alocar todos os custos ao produto. Informação importante: todos os custos. Então, quem é todos os custos? É a soma do custeio variável mais a soma do custeio fixo, né? Do custo fixo. Soma o custo variável e soma o custo fixo. E depois ele diz o quê? Ele diz que não vai incorporar a despesa ao produto. Então, tudo que tiver lá de dados de despesa, esquece. A gente só vai focar em quem? Custos variáveis e custos fixos, característica principal do custeio pela metodologia de absorção. E aí a gente faz a apuração, em alguns casos, se ele trabalhasse com a nomenclatura de custo direto e de custo indireto, a gente teria que fazer o rateio do custo direto, que não é o caso dessa questão. Essa questão, ele só está falando com a classificação pelo. A gente sabe que a gente pode classificar o custo como variável ou fixo. Quando a gente está classificando dessa forma, qual é o nosso foco? Volume de produção. E outra forma de classificar o custo seria custeio direto e indireto. E qual seria o nosso foco? O produto, aquele que é diretamente olhado no produto e facilmente atribuído a ele, e aquele que indiretamente está no produto, mas eu tenho que fazer um rateio para poder chegar ao valor que vai ser consumido no produto. Então, ele não está usando essa nomenclatura, ele está usando a nomenclatura de custo fixo e custo variável. Então, a gente vai colocar em prática o conceito de custo fixo e variável
chegar ao custo total, chegar ao custo unitário, ver qual é o custeio, a unidade final que ficou do estoque após a venda, e aí a gente vai chegar até a resposta da questão. Vamos lá resolver? Bora resolver. Ei, vamos lá resolver. Deixa eu aqui compartilhar com vocês a página aqui que eu vou trabalhar para resolver a questão. Então, bora lá. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos descobrir quanta quantidade ficou no estoque final? Vamos lá. Estoque final vai ser igual à quantidade produzida menos quantidade vendida. Vou diminuir aqui um pouquinho a letra para poder, né, a gente poder aproveitar bastante o nosso espaço. Então, o nosso estoque final, que a gente vai chamar F, ele vai ser igual ao quê? Ele tinha uma produção de 15.000 unidades, ele vendeu 14.000 unidades, então, eu cheguei a um total de estoque final de 1.000 unidades. Já sei em quantidade o que é que tem lá no estoque. Agora, o que é que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir qual o valor, né, dessa quantidade lá no estoque para poder responder a questão. Então, eu preciso descobrir o custo total. Nesse caso, o custo total vai ser o quê? A soma do custo fixo total mais o custo variável total. Só que ele não dá o custo variável total na questão. Então, eu preciso achar o custo variável total. Bora lá achar o custo variável total. Meu custo variável total vai ser o quê? Os 15.000 produzido, vezes quem? Vezes o valor do custo variável unitário. Isso aqui vai ser um custo variável total, vamos chamar de CVT, né, para resumir, de 15.000 vezes. Ele diz aí que o nosso custo variável unitário é R$15. Né? Ele chama aí de R$15. Bora colocar a sigla para a gente saber que é dinheiro. E aí a gente vai chegar a um total de quanto? A gente vai chegar em um total, quando vocês fizerem a conta aí no horário da prova, treinar bem multiplicação para não errar, num total de R$225.000. Já sei o meu custo variável total. Ótimo. Agora eu consigo achar o custo total de produção. Como é o custo total de produção? Custo fixo, ele já dá na questão, ele diz que o nosso custo fixo aí é R$75.000. Bora colocar o símbolozinho de reais para a gente lembrar que é dinheiro, né? Agora a gente não esquecer que estamos falando de dinheiro, R$75.000, mais o custo variável total que eu achei, que é aí, ó, nosso 225.000. R$225.000. Quando eu somo isso, eu descubro o quê? O que é que eu vou achar aí que vai ser importante para a resolução da questão? Eu descubro o meu custo total, né, gente? Custo total aí, se você somar 225.000 com 75.000, eu cheguei a um custo total de produção de R$300.000. Então, qual foi o conceito que a gente achou lá na frente? Que o custo por absorção, ele absorve todo o custo ao produto. Então, eu preciso achar o meu custo unitário. Como é que eu acho o meu custo unitário? Já sei o custo total,
o custo unitário do produto é igual ao custo total dividido por quem? Por quem a gente vai dividir? A gente vai dividir pela quantidade produzida, né? Quantidade de produção que ele dá aí na nossa questão. Vamos corrigir aqui para ficar bonitinho no nosso vídeo de amostra. É aula aqui meio que ao vivo, né? Que a professora está aqui filmando, mas resolvendo junto com vocês, né? E aí eu tenho que fazer essa divisão. Aí vamos achar o custo unitário do produto. Custo unitário do produto vai ser igual a 300 mil reais. Bora colocar o símbolo para se lembrar que a gente está falando de dinheiro. 300 mil reais, que é nosso custo total, né? Porque pela nossa conceituação, dividido por quem? Aí vem aqui, vamos colocar o símbolo de dividido pela quantidade produzida. Quem foi a quantidade produzida que tem lá na questão? 15 mil unidades, né? 15 mil unidades. Quando eu faço isso, né? Que eu divido aqui, faço essa divisão, o que é que eu vou achar? Eu vou achar que o meu custo unitário, pelo método de absorção, ele é... Aí vamos colocar o símbolozinho de dinheiro, vamos esquecer que estamos falando de dinheiro. Ele é R$ 20 por unidade. Achei o meu custo unitário. Agora ficou fácil de eu descobrir quanto ficou no estoque. Por quê? Porque aqui em cima, ó, vou colocar de vermelhinho, a gente descobriu que o estoque final foi de quê? De 1.000 unidades. Então, para eu achar o meu estoque final, né, que eu vendi 14 mil em valores, o meu estoque final em valores vai ser igual ao quê? Ao custo unitário vezes quem? O valor vezes a quantidade final no estoque. Vamos diminuir essa letrinha aqui para a gente poder ver direitinho o nosso vídeo, tudo num slide só. E aí eu chego a um estoque final que é igual ao quê? É igual a R$ 20, que eu já achei o meu custo unitário, foi tranquilo, né? Eu achei, né? Ele usa a nomenclatura aí de custeio variável e custeio. Quando ele usa a nomenclatura de custeio variável e custeio fixo, com base no volume de produção, é muito mais fácil. Porque eu nem precisei fazer rateio, né, gente? Achei que foi R$ 20, multiplicando por 1.000 unidades que ficou no estoque, né? A unidade final do estoque, eu chego à resposta final, que lá no estoque eu tenho R$ 20 mil. E aí, se você for ver aqui, no nosso gabarito, R$ 20 mil é a letra C, a resposta correta é a letra C. Difícil? Não, né, gente? Tranquilo. Bora retomar para a gente rever agora no final. Dúvida da minha aluna, professora, não consegui resolver essa questão de custo do cargo para técnico de contabilidade. Bora lá. Aí, o que é que a questão dizia? A questão trabalhava com a nomenclatura de custeio variável e custeio fixo, que é a classificação de custo, que tem como foco, eu estou olhando para quem? Volume de produção. Ele dá todos os dados necessários, ele dá a unidade produzida, ele dá o custo. O único trabalhinho que ele faz é dar o custo variável unitário, né? Porque aí você vai ter que achar o custo variável total. Aí ele dá o custo fixo, esquece a despesa, ele colocou aí só para te confundir e deu a quantidade de pneu vendido, né? Quando a gente vem para as premissas aí da metodologia para absorção, a gente sabe que essa metodologia ela é muito voltada para atender a Receita Federal, ao fisco,
consiste em alocar todos os custos ao produto. Falei em despesa? Não, só falei de custo. Vou alocar todos os custos aos produtos. Não incorporo despesa, esquece a despesa. Aí a apuração é feita meio rateio se ele usar a classificação de custeio direto e indireto, que não foi o nosso caso na nossa questão. A gente veio para a nossa questão, primeira coisa que eu fiz, bom, ele quer saber o saldo lá na pergunta de quanto, a gente tem que olhar sempre para a pergunta, quanto é que ficou no estoque final, eu já posso achar o meu estoque final por quantidade, e aí eu descobri que produzindo 15 mil, vendendo 14 mil, sobrou 1.000 unidades, mas lá na resposta ele quer em reais, aí para eu achar ele em reais, eu tenho primeiro que achar o custo variável total, porque eu sei que o método de absorção atribui ao produto todo o custo da produção do período. E quem é todo o custo da produção do período? Custo fixo mais custo variável. Então, eu achei que o custo variável total vai ser essas 15 mil unidades produzidas, vezes o valor unitário dele, aí achei 225 mil reais. Ficou fácil de achar o quê? O custo total. Quem é o custo total? Custo fixo mais custo variável, 300 mil. Quando eu divido esse 300 mil de custo total, porque o conceito é custeio de absorção, atribui todo o custo ao produto pela produção do período, 300 mil dividido por 15 mil unidades produzidas, cheguei ao custo unitário do produto de R$ 20. Lá em cima eu já sabia o total que ficou no estoque, basta multiplicar. Quando eu multipliquei R$ 1.000, 1.000 unidades por R$ 20, achei a resposta correta, que lá no estoque restou R$ 20.000 de produto. Resposta letra C, resposta do nosso gabarito de concurso. Espero que vocês tenham gostado da aula. E quando eu começar a vender essas aulas de resolução de questão, porque eu vou sempre ser objetiva e direta, vou ficar sendo conhecida como a professora objetiva, porque a gente não vai ficar de blá, 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 a gente sempre vai logo direto ao ponto, qual é a fundamentação da questão em termos de teoria, resolve a questão e o aluno vai tirar aí a sua dúvida sem perder nenhum minutinho a mais, porque tempo é dinheiro. Um abraço para todos, espero que todos tenham gostado da minha aula. Um beijo e espero vocês. Comprem o curso da professora Valéria. A gente vai ter aí lançado curso de resolução de questão para a prova de técnico de contabilidade específico da Universidade Federal de Pernambuco, um mês antes da prova. Abraços para todos vocês.